De volta com o Estatuto do Estrangeiro para falarmos da entrada em si do estrangeiro no nosso território. Nos vídeos passados, nós vimos a questão referente à concessão do visto para a entrada, tá? E agora a gente vai falar da entrada em si a partir do artigo 22. Vejam só, o artigo 22 e o artigo 23, tá? E depois nós analisaremos aí também o 24 e o 25 que falam aí do tema da entrada. Artigo 22. A entrada no território nacional far-se-á somente pelos locais onde houver fiscalização dos órgãos competentes do Ministério da Saúde, da Justiça e da Fazenda, tá? Questão óbvia, né? Se eu quero ter uma entrada legal no território brasileiro, eu tenho que passar pelos postos respectivos, onde eu encontro ali toda a estrutura do Ministério da Justiça, Polícia Federal, tá? Onde eu encontro toda a estrutura referente aí, né, à Receita Federal, referente ao Ministério da Saúde, tá? Afinal de contas, né, eu não posso ter a entrada em qualquer ponto do território nacional. Se um estrangeiro, por exemplo, simplesmente atravessa a fronteira seca brasileira e vem para o território brasileiro sem passar em qualquer tipo de órgão, em qualquer das entradas oficiais da República Federativa do Brasil, ele está no território brasileiro em uma condição ilegal. Ele está aqui numa condição de clandestino, tá? Então tem que observar a regra do artigo 22. A entrada no território nacional far-se-á somente pelos locais onde houver fiscalização dos órgãos competentes do Ministério da Saúde, da Justiça e da Fazenda. Questão óbvia, né? Isso é comum em todo o mundo, tá? Artigo 23. O transportador, marquem o 23, tá? O transportador ou seu agente responderá a qualquer tempo pela manutenção e demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do meio de transporte, bem como pela retirada dos mesmos do território nacional. O que eu tenho que observar aqui? Ó? Até desenhei aqui, ó, tem um esboço do mapa, né, do continente americano como um todo, tá? Peço mais uma vez aí desculpas pelos meus dotes cartográficos, aliás, pela ausência de dotes cartográficos, tá? Mas o objetivo aqui é vocês entenderem essa regrinha, tá? Ó, imagina o seguinte, eu tenho um americano que pega um voo aqui e vai dos Estados Unidos para o Brasil, mas no Brasil simplesmente fazer uma conexão, porque na verdade o destino final dele é Buenos Aires, na Argentina, tá? Então, ó, ele saiu dos Estados Unidos, fez uma conexão no Brasil e foi para a Argentina, que é o seu destino final, tá? O que eu preciso observar no tocante ao artigo 23? Se porventura esse americano que está, por exemplo, aqui no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, tá? Ele perde o voo para a Argentina, ele não percebeu, comeu mosca ali, e a companhia aérea dele também comeu mosca, opa, quem que é responsável por remeter esse estrangeiro lá para a Argentina? De não deixar esse estrangeiro no território brasileiro, ou se for o caso, mandar ele de volta para os Estados Unidos? A companhia aérea. Eu vou aplicar a regra do artigo 23, ó. O transportador ou o seu agente responderá a qualquer tempo pela manutenção e demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do meio de transporte, bem como pela retirada dos mesmos do território nacional. Então, ó, perdeu o voo, o próximo voo é só no dia seguinte? Ah, o que a companhia aérea vai ter que fazer para esse americano aqui em São Paulo, aqui no Brasil? Pagar hospedagem, né, alimentação, enfim, né? E embarcá-lo lá para a Argentina no dia seguinte, ou, se for o caso, até mesmo de volta para os Estados Unidos. Em resumo, não é responsabilidade do Brasil e nem mesmo do próprio estrangeiro. É responsabilidade, aos olhos da legislação brasileira, da companhia aérea, da transportadora, tá? Então, ó, que fique bem claro, ó, artigo 23. O transportador ou seu agente responderá a qualquer tempo pela manutenção e demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do meio de transporte, bem como pela retirada dos mesmos do território nacional. Responsabilidade da transportadora, responsabilidade da companhia aérea, por exemplo, tá? Artigo 24. O que temos no artigo 24?
Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada e saída hajam sido visados pelo órgão competente do Ministério da Justiça. As cabines que nós temos nos aeroportos, dos voos internacionais, a partir do momento que eu tenho um estrangeiro chegando no território nacional, lá no aeroporto, eu não tenho lá a cabine da Polícia Federal, onde a Polícia Federal, que é o órgão do Ministério da Justiça competente, vai o quê? Visar o respectivo documento, visar a entrada desse estrangeiro no território nacional. Então, por isso, a regra do artigo 24, ó, nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção sem que seu documento de viagem e o cartão de entrada e saída hajam sido visados pelo órgão competente do Ministério da Justiça. Se ele não passar ali na cabine, entrar, porventura entrar, né, conseguir entrar, tá? O que vai acontecer? Entrou de forma ilegal, tá? Marquem o artigo 24, principalmente os interessados no cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Afinal de contas, né, é uma das funções do agente administrativo fazer essa fiscalização aí nos aeroportos brasileiros, por exemplo, ok? Então, ó, falei do artigo 22, 23 e 24. O 23 e o 24 são importantes. O 25, ele praticamente não é cobrado, basta a lembrança dele, tá? Ó, não poderá ser resgatado no Brasil, ou seja, emitido no Brasil, sem prévia autorização do Ministério da Justiça, o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha entrado no território nacional na condição de turista ou em trânsito. Olha, ele já vem com o bilhete, ele já chega aqui com esse bilhete emitido, então não posso resgatar no território brasileiro, a não sei que tenha autorização do Ministério da Justiça, tá? Questão burocrática aí, mais afeta as próprias companhias aéreas, tá? Enfim, né? Mais afeta os próprios transportadores do que uma questão de concurso em si, tá? O importante mesmo dessa parte aí do 22 até o 25, tá? É a questão referente ao 23 e ao 24. Atenção com os dois artigos, ok? Bem, com isso a gente finaliza o capítulo 2, que trata da entrada. No nosso próximo vídeo falaremos do artigo 26 e 27, falando do impedimento, o capítulo 3 aí do início do Estatuto do Estrangeiro. Obrigado e até lá!